Então, em Êxodo, a gente contou a história de Moisés. Na primeira parte de Samuel, a gente contou a história de Saul. Na segunda parte de Samuel, a gente contou a história de Davi. Em Mateus, a gente contou a história de Mateus. E em Lucas, relatou a história de Pedro. Eu te dei aqui 5 ícones, 5 pessoas que foram importantíssimas, que tiveram um papel significativo aqui na Bíblia. E o que acontece? Tem um ponto em comum entre as 5. Tem um ponto em comum entre as 5 pessoas, esses 5 seres que foram extraordinariamente impactantes durante todo esse tempo de planeta Terra. E que você, jovem, tem que entender. Todos esses 5 eram desacreditados. Todos esses 5 eram desacreditados. Moisés, como diz a própria Bíblia, ele era ruim. Ele era pesado de fala. Saul não tinha expectativa, era da tribo de Benjamim, não tinha expectativa para ser rei. Davi não tinha nem um pouco de expectativa também para ser rei. Mateus era coletor de imposto e Pedro ficava mexendo com aposta, enrolava todo mundo, devia os outros. Mas sabe o que eu estou querendo dizer realmente aqui? Do fundo do meu coração. Eu não sei se vocês repararam um ponto em comum entre os 5. Todos os 5 estavam trabalhando. Esse é o ponto que eu quero falar, principalmente para essa geração. Todos os 5 estavam trabalhando. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Saul estava procurando as jumentas do seu pai. Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai. Mateus estava trabalhando, colhendo impostos, e Pedro estava pescando, com Tiago e com João. O que eu mais tenho visto diante dessa geração, o que eu mais tenho visto nesse momento, o que eu mais tenho visto o tempo todo os jovens reclamando e falando, eu não sei o que eu vou ser, eu tô perdido e tudo mais, e acaba que fica numa morosidade e não consegue nem arregaçar um pouco as mangas e começar a trabalhar. Tem gente que fala que eu nasci para cuidar, eu nasci para fazer isso, eu nasci para fazer aquilo. E o mínimo que tem, às vezes, dentro de casa, o mínimo que tem dentro do seu ministério da igreja, no mínimo que tem dentro dos seus amigos da escola, não consegue executar nada. Essa minha palavra hoje que eu trouxe, esse meu entendimento que eu tive para essa direção, para essa geração, é que todos os homens escolhidos por Deus, nessa que eu li, eles estavam fazendo alguma coisa. Eles estavam em movimento, eles não estavam na inércia. Você que é jovem, você que precisa de um direcionamento, começa a se movimentar. Começa a agir e andar de acordo, porque o seu coração mexe, sabe? Antes mesmo até de, meu Deus, eu não estou no meu trabalho dos sonhos, eu não estou na minha faculdade, eu não sei, eu não estou talvez no caminho certo, não tem importância. Começa a agir como se fosse. Começa a agir como se fosse. Começa a agir como se fosse. Eu lembro muito bem que muito antes de eu conseguir assinar meu primeiro contrato como profissional de futebol, eu já me portava como um atleta de alto rendimento, eu já me portava como um atleta de alto nível. Então, o meu conselho hoje para os jovens, o meu direcionamento hoje para os jovens é que vocês façam realmente aquilo que gerações passadas faziam, que é arregaçar a manga e trabalhar, dar início. Porque Deus vai te chamar quando você estiver em movimento. A pessoa quer ser lutadora, mas não quer treinar o suficiente para isso. A pessoa quer ser jogador de futebol, mas não quer treinar o suficiente para isso. A pessoa quer ser médica, mas não quer estudar o suficiente para isso. Não quer já começar a cuidar de outras pessoas. A pessoa quer ser pastor, mas não quer ler a Bíblia. Então, essa nova geração, principalmente com essa parte da internet, que veio que veio assim, ela é uma arma, né? Pode ser usada para uma coisa boa, pode ser usada para uma coisa ruim. Por exemplo, nessa live estamos usando aqui a internet para propagar uma coisa boa. Mas a maioria dos jovens que eu tenho visto, eles só estão usando isso daqui para se distrair do seu propósito, distrair do que tem que fazer, principalmente distrair de ter tempo para entender o que Deus quer na vida dele. Então você que é jovem, você que é mãe de jovem, pai de jovem, não dê uma função para ele. Você que é jovem e tá aqui, você não merece uma função só. Eu só vou fazer esse trabalho. Não. Entenda quem você é em Cristo, para aí sim ver o que Cristo quer para sua vida. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto, não fica parado. Se movimenta. Se movimentar é uma característica em comum de todos esses homens que eu falei, de Moisés, Saul, Davi, Mateus e Pedro. Foi uma característica deles, de mesmo eles estavam já se movimentando. Pedro estava pescando peixe. O que Jesus falou para ele? Boa, Pedro, pescando peixe, isso aí. Mas agora você não vai ser mais pescador de peixe. Você vai ser pescador de homens. Davi já exercia um governo sobre as ovelhas. E aí, Deus ungiu, através de Samuel, ele não vai mais governar a ovelha. Você vai governar o meu povo agora.
Moisés conduzia as ovelhas de Jetro de um lugar para outro. A Bíblia ela é fantástica que, se você vê, ele conduzia as ovelhas. Logo um tempo depois, ele conduziu o povo do Egito para a Terra Prometida. O que eu estou querendo dizer? Começa a se movimentar de acordo com o que Deus tocou no seu coração, na promessa, no seu propósito. Isso é muito importante. Começar a se movimentar agora. Agora. Vou te falar por mim. Deus falou que eu iria impactar muitas e milhares de vidas. Se eu esperasse o momento certo para começar, um palanque certo, uma sala toda bonitinha, tudo certo, tudo alinhado, nunca ia começar. O que eu falei? Vou começar do que está disponível. E olha que dava para começar ainda muito melhor. O que eu fiz? Live. Permanecer, ficar, estudar, trazer, vir. Movimento. A vida se faz de movimento. Precisamos nos movimentar. Movimentar de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Para de ficar arrumando coisa para fazer que não tem nada a ver com você, só para se sentir ocupado. Não tem que ser ocupado. Você não tem que ter uma agenda cheia. Você tem que ter uma agenda produtiva daquilo que Deus quer para você. Essa é a sacada. Você que é jovem, você que pensa, entende já o que Deus quer na sua vida, presta atenção nisso que eu estou falando. Segue esse conselho e começa a se movimentar desde então. Começa a se movimentar por aqui. Coloca, desenvolve, faz, pede ajuda, vamos lá. Só não fica parado. Só não fica parado. Rafael colocou, escolhido não tem escolha, Deus capacita os escolhidos. Exatamente. Todos esses 5 ícones aqui da Bíblia, Moisés, Saul, Davi, Mateus e Pedro, esses 5 que eu falei, eles não tinham capacidade para fazer tudo aquilo que eles fizeram dentro do ministério. Só que eles tinham coragem e característica de entrar em movimento. O que é entrar em movimento? É estar trabalhando, é estar disponível, é estar obediente. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, fazer aquilo, tudo mais. Fica tranquilo, você não vai conseguir. Quem vai estar com você é o Senhor, o Rei dos Exércitos. Ele vai te capacitar. Você só tem que entrar em movimento. Deus não vai ficar chamando desocupado. Deus não vai ficar chamando gente vagabundo, sabe? Que não quer nada com nada. Deus vai chamar quem está em movimento. 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 Entenda onde você quer chegar e comece a se movimentar de acordo para lá. Quero ser um atleta de alto rendimento. Começa a se movimentar ainda mais em prol disso. Quero ser um médico. Começa a se movimentar ainda mais em prol disso. E começa já a ver o que essas grandes profissões fazem. E começa a fazer dentro do que você já tem ao seu redor. Vou dar um exemplo, o mesmo exemplo. Se Deus me falou que iria entregar multidões para eu falar, eu já estou começando aqui. É o que dá para fazer agora. É a maneira que dá. O que Deus tem colocado e tocado na sua vida? Reflita com isso, sabe? Reflita nesse sentido. E quando eu falo que foi para jovem, né? É porque é um direcionamento. Mas todo mundo sabe e tem clareza que isso não é só para jovem, é para todo mundo. Até porque a juventude está atrelada ao nível da sua mentalidade, não só à sua idade, né? Tem pessoas de 22 anos que são mais velhas do que pessoas de 80. Então repara isso. Isso é o que eu quis trazer. Esse passeio pela Bíblia foi o que eu quis fazer para realmente libertar isso e começar a se movimentar. Nós precisamos começar a se movimentar. Se movimenta. Movimento. Movimento gera ação. Ações geram de fato novos resultados. Sai da inércia. Deus não vai chamar desocupado, Deus não vai chamar quem não quer nada. Deus quer corajosos, obedientes e gente que está disposto e disponível. Esteja disponível. E não é só falar que está disponível, é mostrar para Deus em ações que você já está disponível para receber o que tanto almeja, o que é a promessa. Tá bom?